Vamos dar continuidade ao nosso tema central aqui dessas conversas, que é como viver o plano de Deus. Nós já vimos que o plano de Deus, ele é individual, mas é dele, não é nosso. Ele tem um plano para nós dentro do plano dele. E como viver esse plano? O que é que nos afasta? Nós já falamos sobre várias coisas aqui, inclusive as nossas próprias contradições, aquilo que nós sabemos que devemos fazer, não fazemos, e aquilo que nós fazemos, nós não deveríamos fazer. Então não se sinta um estranho, um extraterrestre se isso acontece com você, porque faz parte da nossa humanidade. Mas isso não é definitivo. Tem uma outra coisa que nos afasta desse plano e nos afasta de Deus, nos afasta da relação com Ele, que é o pecado. Jesus, lá em João 8,34, o próprio Jesus diz: todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. E esse é o tema da nossa conversa de hoje. Você é escravo de quê? A verdade é que, por mais que a gente busque autonomia e autossuficiência, sempre somos escravos de alguma coisa. Há sempre algo que nos domina, que nos conduz. Pode ser um pensamento, pode ser um estilo de vida, pode ser uma dependência, um vício, podem ser nossas crenças, nossas verdades, que nos conduzem pela vida e que estão acima de Deus. O que é pecado? Pecado é tudo que não agrada a Deus. Mas e o que não agrada a Deus? Às vezes isso não é claro para nós, porque dentro da nossa limitação, das nossas crenças, tem coisas que Deus mostra que estão erradas, mas que na nossa visão humana não estão. Não são justas. Isso acontece com você? Já aconteceu comigo, já aconteceu várias vezes. A questão é a gente perceber aquilo que é maior do que Deus na nossa vida. Eu me arrisco a dizer que tudo que for maior do que Deus na nossa vida e na nossa condição ou condução de vida é pecado. Então o pecado ele pode estar relacionado a muito mais coisas do que aquilo que a gente entende superficialmente. Roubar, matar, mentir. O pecado pode estar relacionado à nossa relação com o outro, como cônjuge, como chefe, como líder. O pecado pode estar relacionado à nossa relação com os filhos, à nossa relação com o alimento, com o corpo. O pecado ele é muito mais profundo do que nós tratamos. Para nossa consciência, nós achamos que se eu não matar, não mentir com exagero, né? Que todo mundo mente, não fizer mal a ninguém, eu estou bem, eu sou uma pessoa boa. Mas o nível de Deus, ele é mais elevado. E o que Ele quer é nos levar para esse patamar. E é interessante porque olha o que lá em Ezequiel 18:31 tem algumas orientações bem diretas. E elas são ativas. As orientações divinas não dizem que Deus vai matar o pecado em nós. Essa é nossa responsabilidade. Olha o que diz lá o profeta: abandonem o pecado e o mal que vocês vêm fazendo. Criem um coração e mente novos. Por que vocês querem morrer? Parem de pecar e vivam. Olha, veja que é uma ordem. Agora, quem faz somos nós. Abandonem. Quem tem que abandonar? Eu. Crie um coração e mente novo. Quem tem que criar? Eu. Pare de querer morrer, porque o salário do pecado é a morte, já diz Paulo lá em Romanos. Agora a grande questão é como mudar, como transformar essa situação.
Muitas vezes, como o pecado, ele aprisiona, ele limita as nossas ideias, a nossa vontade, a nossa força, e ele nos mantém ali dependentes daquela situação. Eu anotei aqui algumas direções que nós podemos tomar para passar de uma situação para outra situação com a graça de Deus, é claro, porque sem ela nós não conseguimos fazer nada. A primeira coisa é entregar. Entregar a Deus. Reconhecer que existe um poder maior do que nós. Que por mais que a gente pense algumas coisas, por exemplo, num relacionamento extraconjugal, nós pensamos que não conseguimos sair dessa situação. Nós pensamos estar apaixonados e que aquilo é definitivo, não tem volta. Esses são os nossos pensamentos, mas não é a realidade, porque tudo muda. Então nós precisamos entregar, reconhecer que existe um Deus que é mais poderoso do que nós, que é muito maior do que a nossa vontade e que pode transformar todas as coisas. Então, depois de reconhecer Deus como Deus e Senhor, como poderoso para fazer mais do que nós podemos imaginar, nós precisamos reconhecer o pecado. Nos reconhecer pecadores. Perceber que aquele mal que nós vivemos, nós estamos vivendo e que não é vontade de Deus. Isso é muito sério porque muitas vezes nós depositamos em Deus o nosso pecado. Se Deus quiser, Ele tira isso de mim. Se Deus é poderoso para fazer eu parar de sentir isso, para eu parar de ter vontade daquilo. Não! Nós temos um papel ativo nessa transformação. Deus é poderoso sim para fazer e Ele vai fazer, mas você precisa reconhecer essa fraqueza. Você precisa pedir que Ele transforme, porque essa consciência gerada sobre o pecado joga luz naquilo que não é bom, naquilo que vai lhe levar para a cova, para a morte. E não é morte que Ele quer, é vida. Mas para que a gente saia da cova para a vida, a gente precisa reconhecer que aquele lugar não é para nós. Que aquelas escolhas não vão nos colocar no plano de Deus e, consequentemente, nunca seremos felizes. Porque é interessante que o pecado, ele é prazeroso, seja numa relação emocional ou física, ou química, né? Seja um alimento, seja uma droga, seja uma pessoa, seja um trabalho, seja a relação com os filhos de dependência ou com os pais, gera um prazer momentâneo, mas não gera felicidade. À medida que nós caminhamos com essa prioridade, nós nos sentimos vazios e infelizes. É ou não é verdade? É verdade. Então a segunda coisa é reconhecer a nossa fraqueza. Entender que essa mudança não vem através de uma mágica, mas de uma transformação, onde o primeiro passo é a humildade de reconhecer que nós não somos capazes, que aquilo nos domina e que não é bom. Tem que largar mesmo essa carcaça, essa máscara de autossuficiência, de dizer, eu faço e na hora que eu quiser eu paro. Mentira, não para, porque nós não temos força para parar sem Deus. A terceira coisa é oração. É momentos de solitude, de intimidade, de entrega, lágrima, clamor. A palavra fala muito sobre isso. E o povo clamou e Deus se inclinou. Nós precisamos ter esses momentos de intimidade com Deus. E o quarto tem a ver com suportar. Suporte a dor da perda. A mudança e a transformação
elas são desconfortáveis. Nós precisamos suportar os momentos de dor, o momento de falta, suportar um pouco mais. Sabe, no AA, Alcoólicos Anônimos, eles têm uma maneira de lidar com isso que é muito interessante, né? Que é o só por hoje. Só por hoje eu não vou beber. Só por hoje eu não vou me drogar. Por quê? Parar de beber ou de se drogar durante a vida inteira é muito difícil, mas só por hoje é possível. Só hoje. E a gente pode lidar com esse pecado, com essas coisas que nos afastam de Deus da mesma forma. Só esse momento, só essa vontade, esse instante, esse dia, é só hoje que eu tenho que suportar. E nós podemos lidar com essas coisas da vida assim, quando tudo está um turbilhão e parece que nós não vamos suportar, se a gente pensar que aquilo é para a vida toda, a gente desiste. Então a gente pode simplesmente se entregar hoje. E junto com esse suporte, essa entrega, tem outra coisa que é muito importante e muito valiosa, que é uma orientação espiritual. Um guia, alguém que possa ser, alguém físico, de carne e osso, que possa ser esse colo para você, sabe? Às vezes a gente sente essa falta, a relação com Deus ela nos completa, mas muitas vezes nós queremos esse colo, esse toque, essa palavra palavra direta e às vezes esse puxão de orelha, né? Muitas vezes eu falo com as pessoas e às vezes a pessoa, não, mas se Deus me indicar, se Deus me fizer sentir, eu falo, Deus está falando com você agora. Deus está falando com você agora. Ele não me colocou aqui por acaso. Então não fique esperando essa coisinha, esse sentimento, esse sobrenatural, né? Que desça um anjo, que você sonhe. Esse é um desejo natural, eu também tenho. Às vezes eu peço para Deus, Deus fala comigo num sonho, né? Deus, eu quero sentir tal coisa, eu vejo alguém que tem uma experiência sobrenatural. Poxa, Deus, eu quero sentir isso também, eu também quero ver, eu também quero sentir. Mas Ele está todos os dias. Ele age de todas as maneiras, coisas que a gente não pode imaginar. Então, às vezes, a gente fica esperando aquela coisinha, aquele sentimento, aquele sobrenatural para a gente sair de um lugar e ir para outro e a gente não consegue ver que Deus está falando conosco. Então, essa orientação espiritual, ela é muito valiosa num processo de transformação, principalmente quando é preciso se libertar de algo que está claramente dominando a nossa vida. Uma coisa é certa, o plano de Deus, ele é perfeito e agradável. Isso está escrito na palavra. Nós vamos vivê-lo, ele nos criou para vivê-lo. Então, por mais que esse seja um momento de dor e sofrimento, não é isso que ele quer para nós. Ele nos quer felizes, plenos, com vida em abundância. Vida em abundância é muita vida. Você pode imaginar isso? Muita vida. É isso que Deus quer para nós. E aí, nessas orientações aqui, né, essa orientação clara da nossa ação, da nossa atitude, da nossa participação nesse processo de transformação, Jesus ele deixa uma mensagem muito, muito confortável para nós, né, que é uma certeza. Ele diz assim, ó, ao que vencer. E olha só como esse tempo usado é ao que vencer. Então, tem a nossa parte nessa vitória. Nós vamos vencer. Então, ao que vencer, concederei que se assente comigo, assim como eu me assentei com meu Pai. Só isso aí já vale a pena. Todo esse suportar de transformação para que nós possamos sair de escravos do pecado para a vida em abundância, para muita vida. Espero que essa palavra tenha edificado você
Logo, logo eu estou de volta por aqui. Beijo.